Graças a Deus nós temos essa oportunidade, mais uma vez, de refletir sobre a palavra de Deus, nesses tempos tão conturbados, nesses tempos tão cheios de incertezas que nós experimentamos, né? Então hoje eu quero refletir, meus irmãos, sobre o salmo que nós acabamos de ler na liturgia aqui da nossa reunião, do nosso encontro. Espero que os irmãos estejam bem acomodados para receber a instrução da palavra de Deus, que nós possamos prestar muita atenção. Hoje nós vamos iniciar, na próxima ocasião, na próxima oportunidade que eu tiver para expor a palavra de Deus, então eu vou pregar novamente sobre esse salmo. Então, hoje o que nós vamos fazer no Salmo de número 78, nós vamos costurar as Sagradas Escrituras, nós vamos passear pelas Sagradas Escrituras, para ver como as Sagradas Escrituras jogam luz sobre o Salmo de número 78. É um salmo bem extenso, é um salmo que é muito citado no Novo Testamento, e é um salmo que faz muita referência aos livros da lei e a outros relatos que nós encontramos no Antigo Testamento. Então hoje nós vamos refletir o tema que irá nos conduzir, e esse é um tema, é muito importante entender o tema, porque o tema ele vai nos conduzir em nossa reflexão. O tema é muito simples, o tema é muito curto. Nós vamos refletir sobre o esquecimento que mata. Esquecimento que mata. Esse é um salmo de instrução, esse é um salmo didático, é um salmo pedagógico. Então, essa é a intenção do salmista, nos fazer refletir sobre esse tema, o esquecimento que mata. O pastor John Piper, ele tem alguns sermões sobre partes desse salmo, e um dos seus sermões ele colocou o seguinte título: Educando para a Esperança. Derek Kidner, que é um comentarista bíblico, ele intitulou esse salmo da seguinte forma: para que não esqueçamos. Então, independente do estudioso ou do pregador, esse salmo ele tem essa característica de nos dar uma instrução, de nos lembrar de algo, de reforçar em nós o ensinamento. Então, eu posso dizer que o sermão de hoje é a introdução desse grande salmo. É a introdução do que nós devemos encontrar nele, mas nós iremos passear por ele, nós iremos caminhar por ele também, para entender o todo dele. E no próximo sermão nós vamos entender as partes, nós vamos detalhar esse salmo. Primeiro, nos é dito aqui que o salmo ele é escrito por Asaf. Nós encontramos pelo menos 4 pessoas no Antigo Testamento com esse nome, Asaf, né? Esse Asaf, especificamente, é um dos músicos, não qualquer músico, mas é um dos músicos-chefe, dos 3, que foi nomeado por Davi para ser responsável pelos cânticos de adoração na casa do Senhor. No tempo de Davi, quando o templo ainda não era construído, foi construído por Salomão. Ele era responsável, então, no tempo em que a casa do Senhor, o local de habitação do Senhor era o tabernáculo. Depois de Salomão, quando o templo ele já era construído, então ele continuou liderando ali a adoração ao Senhor através de cânticos. E esse salmo, ele é atribuído a ele, não somente ele, mas mais 11 salmos. Então nós encontramos no saltério 12 salmos atribuídos a Asaf, o Salmo 50 e o Salmo 73 até o Salmo 83. Portanto, se ele se ele fazia parte do grupo de adoração com cânticos, se ele é responsável por chefiar aqueles que serviam louvando ao Senhor com cânticos, ele é da tribo de Levi, né? Ele é um levita. Então, nós já podemos entender isso dessas informações que eu acabei de passar para o Senhor, para vocês. O tempo da composição, o tempo de quando esse salmo foi escrito é muito importante.
E não é difícil, nós não precisamos, meus irmãos, de nenhum auxílio de comentarista, nenhum auxílio de algum teólogo para entender quando esse salmo foi escrito. Porque o próprio salmo, ele nos dá muitas instruções do tempo em que ele foi escrito. E é muito importante entender o tempo que ele foi escrito. Mas nós não sabemos o tempo certo em que ele foi escrito, mas ele foi escrito em algum período depois de Salomão. Por que nós sabemos isso? Porque nós vemos nesse salmo que ele faz questão de realçar a divisão do reino. Ele escreveu quando o reino já estava dividido. Então o reino de Israel ele foi dividido depois do reinado de Salomão. Nós vemos isso aí, se você quiser ver comigo, vai lá no versículo número 9. Versículo número 9, versículo número 10, nós vemos ele não chamando Israel pelo reino de Israel ou pelo Israel especificamente, mas ele chama por uma tribo. Nós vemos isso muito em Oséias, em que a tribo de Efraim faz referência ao reino do norte, ao reino de Israel, né? Diferenciando do reino do sul de Judá. Então ele diz, os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. E aí ele diz, então, não guardaram a aliança de Deus. E esse paralelismo é interessante, quando nós formos expor as partes, nós vamos ver aqui o que significa não guardar a aliança. Olha a segunda parte do versículo 10. Não guardaram a aliança, não quiseram andar em suas leis. Então, nesse paralelismo, é uma forma hebraica de colocar alguns ensinamentos. A segunda parte, ela realça um pouco mais aquilo que o escritor quer ensinar. Então, nós já vemos aqui que uma parte do povo de Israel não faz mais parte da aliança com Deus. Eles mesmos desprezaram a aliança com Deus. Se a gente for lá para o finalzinho, para o versículo 67, o versículo 67 em si, só o versículo 67, ele já deixa muito claro que o reino do norte, eles já não têm mais as bênçãos prometidas pela aliança com Abraão. Ele diz, além disso, rejeitou a tenda de José, Deus rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Então, versículo 68, ele continua, então, mostrando quem faz parte da eleição por causa do pacto. Ele diz, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Lá no versículo número 70, nós vemos realçando ainda essa escolha pela aliança com Davi, a aliança que ele fez com Davi, de onde vem o seu descendente, de onde viria o seu descendente. Então nós vemos essa divisão que é feita do reino do norte, do reino do sul, das 10 tribos e das 2 tribos. Então nós vemos aqui que a época que ele escreveu já existia essa divisão. Por que isso é importante? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa característica didática do Salmo, essa característica de instrução. Mas por que é importante compreender o tempo em que esse Salmo ele foi composto? Porque isso torna o Salmo, o ensino que ele traz, ainda mais imperativo para a nossa realidade. Entenda quem está escrevendo aqui. É aquele que passou do período de adoração em que o reino era uma unidade, sob o reinado de Davi, e aquele que passou também pela realidade da divisão, em que o reino não era mais uma unidade. O reino foi desfacelado, o reino foi desmembrado, o reino desmoronou por causa da desobediência, por causa da dureza do coração. Então o que ele está passando aqui para o povo é essa realidade de que corações duros destroem, corações duros matam. Então olha como é interessante. Por isso o versículo 1, por isso ele grita, escutai, prestai atenção, dai ouvidos, por causa dessa bagagem que ele traz.
Então, o salmo em si, o que nós podemos ver sobre esse salmo em si? É um salmo muito grande. Depois do salmo número 119, ele é o salmo mais longo do saltério, aí, com 72 versículos. Nós chegamos aí pertinho, lendo o versículo 66 e o versículo 67. Então é um salmo muito extenso, né? Então é um salmo que tem muito para nos ensinar. Se nós passássemos por ele em apenas uma mensagem, nós não conseguiríamos penetrar a profundidade do seu ensino. Então é interessante nós nos determos para compreender a profundidade do ensino dele, o que ele tem para nos ensinar. O fato dele ser um salmo didático, isso realça mais a necessidade de nós nos determos nele. Por quê? Porque ele foi escrito especificamente com um objetivo. Não é que os outros salmos eles não trazem ensino. Não é que os outros salmos eles não trazem profecias para a nossa instrução. Mas esse salmo ele foi escrito especificamente com o objetivo de instruir. Ele não foi escrito durante um lamento, diante de uma contrição, de um ato penitencial. Ele foi escrito para, quando cantado, quando entoado, ele chamar o povo para a instrução, para o ensino. Literalmente, esse termo, askio, esse termo didático, ele significa tornar sábio ou tornar prudente. Literalmente, a ideia de que aquele que escuta, aquele que ouve, aquele que dá ouvidos, dando ouvidos a esse salmo, ele deve ter o impulso de buscar a prudência, de buscar a sabedoria, aplicando os ensinos desse salmo. Por isso, esse salmo é enquadrado na categoria de salmos de sabedoria. É um salmo que nos dá instrução. Qual o objetivo, então? Já ficou muito claro qual é o objetivo. Eu vou desenvolver mais o objetivo dele. O objetivo dele, portanto, é instruir, dar instrução. Mas instrução para quê? Instrução como precaução, para não se repetir aquilo que aconteceu nas gerações passadas. Se os irmãos leram o Salmo nos seus devocionais, no decorrer da semana, em que eu me referi para que os irmãos meditassem nele, se os irmãos perceberam que nós vemos vários recortes da história da geração passada, das gerações passadas. Então, por isso, o salmista ele reconta a história, mas não somente a história, ele faz questão de enfatizar os desastres do povo de Israel. Mas não apenas isso, esse não é um salmo negativo em si. Ele também aponta para as constantes intervenções do Senhor em favor do seu povo. Esse Senhor que sempre derramou misericórdia e graça através dos seus cuidados de proteção para com o seu povo. Então, resumindo, esse é um salmo que destaca dois grandes temas: advertência e louvor. Advertência para o povo e louvor a Deus por fidelidade à sua aliança, e advertência apontando para a história de um povo que não guardou fidelidade à aliança. Esses dois temas são realçados, mas por esse ser um salmo de instrução, né, um salmo de ensino, um salmo que deve nos levar à prudência, esse salmo ele tenta chamar a atenção do leitor especificamente para a advertência. Por quê? Porque é respondendo positivamente a essa advertência que nós podemos louvar a Deus. Então, esses breves comentários, meus irmãos, já deixam assim bastante clara a necessidade de nós nos determos nele. Por quê? Porque se nós não compreendermos a necessidade de forjar uma geração, de formar uma geração, nós colheremos frutos podres na frente. O nosso futuro será de tragédia. Nós não nos contentaremos com o progresso, com o crescimento, com o amadurecimento daqueles sobre quem nós somos responsáveis. Nós colheremos desgraças.
nós colheremos tragédias. Nós devemos inculcar em nossa mente e na mente dos nossos filhos, da mente daqueles a quem nós somos responsáveis, que na relação de Deus com o seu povo, esquecimento significa morte. Porque nós somos legados a outro tipo de pedagogo, a outro tipo de instrução. Por isso que é realçado tanto aqui a necessidade, que traz mais uma característica lá de Deuteronômio capítulo 6, de Shemar, da necessidade de instruir, da necessidade de estudar. Nós refletimos sobre isso também. Por isso que é tão imperativo para nós entendermos a necessidade de, com as nossas vidas, nós forjarmos uma geração. Então, como esse salmo é um salmo muito grande, eu quero colocar para vocês a lógica da advertência desse salmo, porque pode passar despercebido em nossas leituras. Qual é a lógica da advertência dele? Como funciona a lógica da advertência dele? O que o salmista quer nos ensinar é o seguinte: o esquecimento das obras do Senhor. Quando você viu no salmo, ele faz várias referências às obras do Senhor, aos feitos do Senhor. E quando ele expõe as obras, ele expõe os feitos do Senhor e chama a advertência. Então, o que o salmista quer nos ensinar é de que o esquecimento das obras do Senhor é o prenúncio do afastamento do Senhor. E o afastamento do Senhor significa morte. Quer provas disso? Olha para a geração passada. O juízo de Deus caiu sobre eles. Então, a geração passada, de quem Asaf reconta a história, nós observamos que o período de história que ele reconta aqui é do Egito a Davi. Então, é um grande tempo que ele coloca diante dos olhos do leitor. Do Egito a Davi. Então, essa história que ele reconta dessa geração, eles fizeram parte, o juízo de Deus fez parte da experiência desse povo. Essa geração passada experimentou o juízo de Deus por causa de sua obediência. Vamos tentar resumir aqui o que nós vimos até esse momento. Qual é o ponto aqui para conduzir a nossa reflexão inicial? Qual é o ponto? Nós devemos responder uma pergunta: o que nós somos sem o Senhor? Será que nós conseguimos realmente andar com as nossas próprias pernas? Será que nós conseguimos realmente vencer com a força do nosso braço? O que nós somos sem o Senhor? Por quê? Porque esquecer-se do Senhor significa desprezar o Senhor, significa não olhar para os seus feitos, significa relegar o seu poder em nos manter ao nada. Significa que nós mesmos conseguimos nos manter independente do Senhor. Então, o que o salmista está fazendo, recobrando a consciência dos seus leitores, é de que esse povo só se tornou uma nação por causa do Senhor. Por causa dos feitos do Senhor. Então, qual é a pergunta? Para conduzir a nossa reflexão nesse primeiro momento. O que nós somos sem o Senhor? Deixa eu fazer essa pergunta de uma forma diferente. O que nós somos sem as obras do Senhor a nosso favor? Olha como é interessante isso. É isso que você deve ensinar aos seus filhos. Lembra lá quando você está fazendo o culto doméstico? De alguma forma você tem que vasculhar naquele texto que você está expondo uma forma de expor Cristo para os seus filhos. De expor os feitos de Cristo e os resultados dos feitos de Cristo na sua vida e na sua família. E você deve inculcar então esse ensino na mente dos seus filhos, na mente da sua família. O que nós somos sem o Senhor? O que nós seríamos se nós não fôssemos alvos dos feitos do Senhor? Então entenda, não há esperança sem o Senhor.
Essa é a conclusão que nós devemos ter. Não há esperança sem o Senhor, não há esperança sem as misericórdias do Senhor sendo imputadas em nós, ao passo que os nossos pecados, as nossas iniquidades, não são, por causa das misericórdias do Senhor, não são imputadas em nós. Por isso que nós nos vemos diante de uma desgraça dessa que está tomando o mundo, que isso não é juízo para nós. Isso pode estar acontecendo para nos chacoalhar, pode servir de disciplina, pode servir para recobrar nossa consciência, mas para aqueles que fazem parte da aliança do Senhor, para aqueles que estão em Cristo, entendem então que talvez para alguns, em algum momento, eles esqueceram do que não deveriam ter esquecido. E o Senhor, então, com isso, os chama a atenção. Existem muitos versículos aqui que podem ser destacados. Eu espero que eu não tenha feito isso arbitrariamente, mas eu destaquei o versículo de número 39 como talvez o principal versículo aqui desse salmo. Ele tem que ser lido à luz do versículo 38, porque ele está continuando o raciocínio. Então o versículo 38, o versículo 39, realça essa ideia inicial para a nossa reflexão. Ele diz assim, ele porém, Deus, ele porém que é misericordioso, perdoa a iniquidade. Olha aí, o pecado que não é imputado em nós. Foi sobre Cristo. Lembra lá de Isaías 53. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira. Por quê? Porque ele perdoou a iniquidade. Ele desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Por que ele faz isso? Porque ele lembra. Lembra-se de que eles são carne. Nós apodrecemos. Nós envelhecemos. Deus lembra da nossa fraqueza e de quanto nós precisamos dele. Lembra-se de que eles são carne. Vento que passa e já não volta. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Ele sabe que nós não conseguimos manter fidelidade à aliança. Nós não conseguimos. Nós somos infiéis, imperfeitos, nós caímos em transgressão e muitas vezes, para desgraça nossa, quando caímos, nós sentimos prazer na queda. Mas Ele é misericordioso. Lembra lá de que é esse salmo? Esse salmo é um salmo de instrução. Nós estamos sendo instruídos aqui para ter as nossas consciências aquecidas pela verdade das Sagradas Escrituras. Então, tanto que esse salmo ele é referido várias vezes no Novo Testamento. Nós encontramos pelo menos 10 ocasiões em que esse salmo ele é referido no Novo Testamento. E algumas dessas ocasiões nós podemos encontrar o mesmo tom exortativo. O salmista, o autor do Novo Testamento, quando ele cita, quando ele faz referência, às vezes alusões, às vezes citações, quando ele faz referência a esse salmo, o Salmo 78, ele carrega o mesmo tom e faz a mesma exortação, o mesmo tipo de exortação no Novo Testamento. E aí eu separei 3 ocasiões em que isso acontece. E eu quero me deter um pouco com vocês nessas 3 ocasiões, porque traz um ensino muito profundo, fazendo referência à geração passada, que serve de base para a nossa exortação. Então vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Abra aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 2, ele faz uma alusão ao versículo número 8 do Salmo 78. Olha que interessante aqui como ele coloca. Atos 2:40. Atos 2:40. Diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, falando de Pedro aqui, né? Dizendo,
salvai-vos desta geração perversa. A partir do momento em que ele diz salvai-vos, ele está fazendo referência ao versículo de número 8 do Salmo 78. Ele está colocando essa geração passada, essa geração de Israel, como idêntica com essa geração perversa. Então ele identifica a geração passada do Salmo 78, a geração perversa do tempo de Pedro, ou seja, a sua perversidade é resultado de sua incredulidade. Olha como é interessante. Essa geração que não se permaneceu na lei do Senhor, na obediência ao Senhor, ela só fez isso por causa da incredulidade dos seus corações. Em seus corações não havia fé. Avança mais um pouquinho, vai para o capítulo 8, para o versículo número 21. Mais uma vez, nós vemos aqui o Salmo 78 sendo aludido. Agora ele faz referência ao versículo 37 do Salmo 78. O versículo 21 de Atos 8 diz assim: não tendes parte, né? Pedro aqui está falando do Simão Mago, não tendes parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Porque o teu coração Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o que o Pedro fala aqui. Ele fala que essa geração passada, a geração de Israel, é equiparada a Simão o mago, aquele Simão, aquele mágico. Quem conhece um pouco a história sabe que aquele mago lá, aquele mágico, aquele traiçoeiro, ele queria os dons da fé cristã simplesmente por interesse próprio. Olha o que ele diz aqui, então, fazendo alusão ao Salmo 78, que aquela geração passada, que é igualada aqui ao Simão mágico, era uma geração egoísta, é uma geração interesseira, cuja fé buscava os seus próprios benefícios. Então, o Salmo 78, à luz desse uso aqui do Novo Testamento por Pedro, enfatiza a necessidade de arrependimento quando nós buscamos na caminhada cristã o nosso próprio interesse. É o que o versículo 22 de Atos 8 vai dizer, olha: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Por quê? Porque busca os seus próprios benefícios. Quer a fé, mas não quer a fé porque ama a Deus. Não quer a fé porque deseja o Senhor. Quer a fé simplesmente porque olha para benefícios próprios. Mas eu quero destacar aqui uma referência que é feita em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Paulo faz uma referência bem mais extensiva. 1 Coríntios capítulo 10, ele faz uma referência bem mais extensiva e Paulo ele faz aquilo que o Salmo 78 faz. Ele reconta uma parte da história dessa geração incrédula. E então ele dá um ensino sobre aqueles que esqueceram, ou seja, sobre aqueles que desprezaram os feitos de Deus. E desprezando os feitos de Deus, eles exibiram corações ingratos. Eles estavam ignorando a salvação deles. A partir do versículo 3, olha o que Paulo diz. Todos eles, fazendo referência a essa geração, todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E olha a revelação que ele traz. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, morreram, né? Aquela geração morreu no deserto. Então o Senhor diz, ora, estas coisas se tornaram, ao mesmo tom do Salmo 78,
estas coisas se tornaram exemplos para nós. Qual o propósito? A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram, como eles cobiçaram. Eles nunca estavam satisfeitos com aquilo que o Senhor fazia com eles e para eles. Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra cobicemos. Ela aparece somente uma vez no Novo Testamento. E ela é formada por 4 palavras. Essa palavra aqui ela é formada por 4 palavras. E literalmente ela quer dizer cobiçar para o ego. Olha o que eles fizeram. Olha o que os crentes da igreja de Corinto estavam fazendo. Eles estavam cobiçando para o ego. Eles estavam cobiçando com a única finalidade de satisfazer as suas necessidades. E necessidades aqui você pode colocar entre aspas aí, porque necessidades que eles elevaram como necessidades. Mas não eram necessidades reais. Paulo então continua, em toda a epístola aos Coríntios, o Senhor é a morte que nós estamos buscando. Para onde o nosso ego nos leva? A morte. Todas as vezes que nós buscamos aquilo que nos satisfaz, mas nos distancia do Senhor, mesmo sorrindo, nós buscamos a morte. Olha lá, esse é um salmo de instrução. É isso que sobre isso, é disso que nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos, e é sobre isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos e todos aqueles sobre quem o Senhor nos coloca como responsáveis. Então, o que nós aprendemos até aqui? O que nós aprendemos nesse escopo maior, nesse esboço maior que eu estou colocando para os irmãos? É a lembrança do Senhor. Como nós nos lembramos do Senhor? O que é que o salmista está fazendo aqui? Ele está levando o povo a se lembrar do Senhor, expondo os feitos do Senhor. É a lembrança do Senhor através das obras do Senhor, através dos feitos do Senhor, através das mãos do Senhor, que são os traços dos atributos do Senhor na criação, que nós somos apacentados ao aprisco da esperança. Onde há esquecimento, não há esperança. É através da lembrança do Senhor que nós somos apacentados. Olha como é interessante. Cada vez que nós somos expostos à obra do Senhor, aos feitos do Senhor, nós somos levados ao aprisco da esperança. O que nós vemos nesse salmo? Se você leu esse salmo, ou se depois você vai ler, o que eu vou expor agora sobre o que nós encontramos nesse aprisco virá à sua mente. O que nós encontramos nesse aprisco da esperança, que é exposto nesse salmo? Nós encontramos libertação, nós encontramos proteção, nós encontramos sombra nesse aprisco, nós encontramos maná, nós encontramos carne, nós encontramos água. Por quê? Porque nesse aprisco nós encontramos o Senhor. Lá, meus irmãos, lá a peste não chega. Lá a praga não toca. Lá no aprisco da esperança, o gafanhoto não destrói. Nós precisamos ensinar isso nos nossos lares. Nós precisamos constantemente expor isso aos nossos próprios corações. Interessante nós refletirmos um pouco sobre a ocasião em que esse salmo era entoado. A ocasião onde esse salmo ele era cantado, ele era usado, né? Os salmos eles eram a base de cânticos litúrgicos da adoração do povo de Israel. O povo de Israel cantava ao Senhor e esses cânticos eram os salmos. Então, no tempo dessa composição, não somente o reino, como nós vimos, estava dividido, mas ainda é destacada aqui a aliança de Deus com o seu povo, né?
por meio da qual Deus preservou os fiéis, o remanescente fiel dele. Por isso, tanto por isso como para isso, esse salmo ele era entoado nas festividades anuais do templo de adoração ao Senhor, para lembrar o povo. Não era simplesmente cantar por cantar. Os cânticos, eles têm instrução, eles têm um ensino. Através de cânticos, nós doutrinamos. Através de cântico, nós expomos a palavra de Deus, nós ilustramos a palavra de Deus, nós aplicamos a palavra de Deus. Essa era a realidade da adoração também no Antigo Testamento. Esses cânticos, nós observamos, nós estamos aqui expondo um cântico. Então, esses cânticos, eles continham sólida doutrina profunda. E eles cantavam isso para a instrução do povo, para que o povo recordasse desses acontecimentos e para advertir o povo do resultado de não ser guardado pela aliança com o Senhor. Aqueles que não são guardados pela aliança, aqueles que não fazem parte do pacto, ou seja, quem não faz parte do pacto? Aqueles que não demonstram qualquer característica, qualquer evidência de transformação, de novo coração, de novo nascimento, de temor, de anseio pelo Senhor, de profunda dor pelo pecado. Aqueles que não são guardados experimentam o juízo, experimentam a tragédia. Por isso, esse salmo lembra que aqueles que não podem celebrar na presença do Senhor, porque estão fora do arraial dos santos, é porque eles experimentaram o juízo do Senhor. Então, esses cânticos aqui, por exemplo, eles eram entoados em Jerusalém. Lembra lá, as tribos estavam divididas. As 12 tribos não podiam entoar cânticos ao Senhor e celebrar o culto ao Senhor em Jerusalém. Por quê? Porque eles não faziam mais parte da aliança. Eles quebraram a aliança, eles foram removidos da aliança. A aliança, sim, o Senhor, na execução do seu plano redentivo, está afunilando, está comprimindo aqueles que fazem parte da aliança do Senhor. Então, o Senhor aqui, ele é exaltado, ele é glorificado, ele é magnificado na Assembleia dos Santos, em Judá, no Reino do Sul, em Jerusalém, com o povo escolhido, o local da habitação do Senhor, o local que o Senhor separou para a construção do seu templo, onde era possível encontrar o Senhor. E somente aqueles que faziam parte da aliança poderiam experimentar isso. Abre aí o versículo 65. Do versículo 65 até o versículo 72, nós vemos essa característica. Embora o termo aqui seja citado algumas outras vezes anteriormente, o versículo 65 ao versículo 72, ele aborda essa realidade pactual de forma mais clara. Quando ele diz, então o Senhor despertou como de um sono. Despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Por que ele despertou, meus irmãos? Por que ele despertou como um valente? Olha o versículo 68. Porque ele escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Olha o versículo 72. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Porque o Senhor continuou olhando para aquele povo rebelde? Porque no meio daquele povo havia uma semente, havia um remanescente, havia uma parte de fiéis, e por causa desses o Senhor despertou. Por que nós ficamos tranquilos em tempos tão adversos como esse? Porque o nosso coração encontra paz? Porque o nosso coração encontra conforto em meio à morte, em meio a situações terríveis em hospitais, em UTIs, em meio a funerais, em meio a
reuniões fúnebres? Por que nós encontramos paz? Por que nós encontramos tranquilidade? Porque nós fazemos parte de uma aliança, meus irmãos. E por causa disso, o Senhor se levanta a nosso favor. O Senhor se levanta para derramar sobre nós misericórdia. Foi isso que Ele fez ao levantar uma cruz. Foi isso que Ele fez ao levantar uma cruz e pregar nessa cruz o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar, para nos lavar as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Porque Ele nos escolheu e nos colocou nele, no seu Filho. E nisso Ele nos amou. E por meio dele, Ele nos amou. Isso, meus irmãos, nós devemos ensinar aos nossos filhos, nós devemos lembrar aos nossos cônjuges, nós devemos ensinar no seio do nosso lar. Nós devemos ensinar de que aqueles que esquecem o Senhor, esquecendo os seus feitos, esses morrem. Por isso nós devemos constantemente recordar dos feitos do Senhor, recordar das maravilhosas obras do Senhor. Lembra lá de Paulo usando em 1 Coríntios capítulo 10, aquilo que eles viveram e foi registrado é para servir de exemplo, para que nós não façamos a mesma coisa, para que nós não vivamos a mesma vida, para que nós não experimentemos essa mesma realidade de distanciamento do Senhor e de morte. Esse salmo é um salmo extremamente importante para a nossa realidade, onde a instrução dos filhos, a instrução do lar foi terceirizada, né? Hoje nós pagamos boas escolas, hoje nós escolhemos bons tutores, hoje nós contratamos educadores particulares, hoje nós colocamos em creches, hoje nós colocamos em cursos, em atividades das mais diversas possíveis, e nós simplesmente terceirizamos a educação. E não tenho dúvida, o que esse salmo está dizendo para nós, que terceirizar a educação, terceirizar a instrução, é conduzir o nosso lar, conduzir os nossos filhos à desgraça, conduzir à morte, porque lá eles não encontrarão a instrução do Senhor, eles não encontrarão o ensino do Senhor. Que o Senhor nos conceda graça, meus irmãos, que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, que no seio do nosso lar haja constante instrução, que nós possamos nos entristecer por aqueles que pereceram porque esqueceram da instrução, porque esqueceram do Senhor, mas que isso também traga luz à nossa consciência e nos faça temer de cometer os mesmos erros. Numa outra oportunidade, se o Senhor assim permitir, nós faremos a exposição desse salmo. Deixa eu finalizar com com a resposta da pergunta que esse salmo responde. Esse salmo responde a uma pergunta. O que a nossa vocação requer de nós? Lembra, o salmista está escrevendo para a instrução. O que a nossa vocação requer de nós? Deixa eu fazer essa pergunta de outra forma. Qual é a responsabilidade do nosso chamado diante dos santos e do nosso lar? Diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos? Qual é a nossa responsabilidade? A resposta está no versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 e versículo 4, nós vemos a resposta dessas perguntas. O que a nossa vocação requer de nós? Versículo 3 diz: o que nós ouvimos e aprendemos, o que está acontecendo com vocês agora, o que nós ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Então entenda, qualquer
coisa que nós façamos que subverta isso, que diminui isso, que tire de nós esse alvo, significa perverter a nossa vocação, significa perverter a nossa responsabilidade. Por isso, os versículos do 1 ao 4, ele estabelece o tom de todo o salmo. Nesses versículos nós vemos a grande chamada, a grande urgência da chamada. Esse é um salmo de instrução, e nessa instrução contém palavras de vida ou palavras de morte. Prestai atenção, dei ouvidos então, porque esquecer significa morrer. Não encobriremos, contaremos. Eu dar só um spoiler aqui do que nós veremos na próxima exposição. Essa palavra aí, do versículo de número 3, aprendemos, é aquela mesma palavra que encapsula um aprendizado por experiência, por vida. Literalmente é conhecemos. O que ouvimos e conhecemos por experiência, por relacionamento, por viver, por internalizar. Isso nós contaremos. Isso nós não encobriremos. Então, nós percebemos que não é simplesmente passar uma instrução seca, fria, desprendida de qualquer emoção, de qualquer vida. Nós vivemos isso. Nós experimentamos o nosso relacionamento com o Senhor. Então não são apenas palavras que nós passamos, mas nós passamos vida, nós passamos experiência, nós transmitimos o nosso relacionamento com o Senhor. Porque não existe relacionamento sem vida, não existe. Relacionamento exige vida, exige emoção, exige vigor. Isso nós devemos transmitir. Por isso que não dá para você ensinar a sua família sobre obediência se você é rebelde, se você é insubmisso. Não dá para ensinar amor se você é amargo, se você não ama, se você é grosso, se você é rígido demais. Não dá. Por isso que não dá para amar relacionamento, não dá para ensinar sobre relacionamento se você não se relaciona. Instrução é vida. Nós passamos não somente por palavras, mas nós passamos a nossa experiência. Nós ensinamos para os nossos filhos, para aqueles sobre o qual nós somos responsáveis, nós transmitimos a nossa relação pactual com Deus, a nossa vida experiencial com Deus. Vida essa que deve referendar, deve testificar da palavra escrita. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos, nessa realidade tão dura que nós vivemos, nesse intenso combate com esse mundo mau em todas as esferas, em todas as realidades que nós vivemos, nós combatemos na frente nessa guerra, nessa grande guerra, na qual Cristo já nos colocou no seio da vitória. Vamos orar então? Vamos suplicar ao Senhor que nos ajude nessa tarefa tão impossível a nós, mas que deve ser vista em nós. Senhor nosso Deus, gracioso Pai, nós não somos diferentes dessa geração que pereceu. O nosso coração é tão duro, Deus. O nosso coração é tão imperfeito. O nosso coração é tão ingrato. Mas nós adoramos o Senhor. Nós glorificamos o Senhor por ter colocado em nosso coração uma fé que nós não conseguiríamos produzir, Deus. Uma fé que nos faz alcançar a Cristo, que nos faz enxergar a Cristo, que nos conduz ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, Redentor nosso, que coloca em nós um coração completamente diferente daqueles que não pertencem ao Senhor, que forja em nós um coração que ama o Senhor,
um coração que se deleita nos feitos do Senhor, na revelação do Senhor, um coração que busca ao Senhor. Nós louvamos o Senhor, Deus, porque independente de nós, o Senhor continua nos conduzindo a Jerusalém celestial. O Senhor continua nos conduzindo em misericórdia, em graça, em amor, independente dos nossos feitos. O Senhor continua nos amando. Isso nos constrange, ó Deus. É olhando para isso que nós somos exortados e nós somos intimados a amar mais o Senhor. Não porque nós consigamos fazer isso, porque o Teu Santo Espírito, na verdade, grita, brada no nosso coração, nos desperta, nos acorda para um anseio impossível de ser resistido, para agradar o Senhor, para obedecer a Tua lei, para contar dos Teus maravilhosos feitos. Que isso tudo, Deus, nos dê esperança. Que faça do nosso lar um aprisco de esperança, onde o Senhor nos apacenta e onde nós nos apacentamos uns aos outros, onde nós apacentamos os nossos. E que nisso, Deus, nessa grande peregrinação, em momentos bons e em momentos maus, em momentos de alegria e em momentos de choro, que nessa peregrinação o Senhor seja glorificado através de nós. Que não sejamos, ó Deus, como essa geração passada, perversa, que buscava os seus próprios benefícios. Que nós possamos buscar a Cristo e exaltar a Cristo, para a glória do Senhor, Deus, para a exaltação do nosso Redentor, para a edificação da igreja, para a expansão do reino de glória. Amém. Amém.